Baruch Hashem, voltando ao nosso shiur muito especial. Este será o primeiro de 5 shiurim sobre Purim, Bezrat Hashem. Vamos iniciar abordando alguns assuntos muito especiais. Como é um shiur de início de tema, é um shiur que abordará sobre conceitos muito importantes para os ahim, para os irmãos, a fim de entrarmos em Purim da maneira adequada, entrarmos em Purim da maneira correta. Quando nós falamos sobre os inimigos de Israel, pode nos vir à mente inimigos espirituais ou inimigos físicos. Porém, sobre os inimigos físicos, as nações que se opuseram ao povo de Israel ao longo da história, podemos imaginar primeiramente as nações que oprimiram o nosso povo. Dos 4 exílios que estamos vivendo, falamos do exílio babilônico, do exílio medo-persa, do exílio grego, do exílio romano. Poderíamos imaginar estas nações como sendo as maiores arqui-inimigas de Israel. Poderíamos aqui imaginar também de nações que são inimigas de Israel, as 7 nações canaanitas que o Eterno nos ordenou a destruir. Poderíamos talvez imaginar os filisteus, porque esses foram um dos únicos povos que roubaram a arca da aliança do nosso povo. Poderíamos pensar que eles foram, sim, um dos maiores inimigos para Am Israel, para o povo judeu. Moderno, no mundo moderno, a gente poderia imaginar os árabes, talvez. Mas qual é a nação, biblicamente, que de fato é a maior inimiga de Israel? Qual nação seria, quando nós analisamos o texto das Escrituras, do Tanakh, nós verificamos que existe uma nação, e essa sim, é aquela sobre qual o Eterno jurou que haveria guerra da parte do Eterno em cada geração contra ela. Essa, Hashem falou que iria riscar a memória dessa nação. É desta nação que Hashem fala que o seu início pode até ser glorioso, mas o seu fim é a destruição. Sobre qual nação é essa que Hashem jura pelo seu nome? Hashem jura pelo seu nome que apagaria a memória deste povo. Não estamos falando... Alguém tem uma ideia? Alguém chuta ou não? Não? Todo judeu sabe? Quem? Que o Eterno disse que haveria guerra da parte do Eterno, de geração a geração contra essa nação. Essa é a maior inimiga do povo de Israel. Biblicamente estou dizendo. Não estou falando sobre história, nada disso. Biblicamente. Amalek é o grande arqui-inimigo do povo judeu pelo Tanakh, pelas Escrituras. Nós mencionamos que o Eterno, sobre esta nação, proferiu palavras de juízo eterno, proferiu palavras de guerra, de batalha, não da parte do povo judeu, da parte de Hashem. O Eterno disse que seria guerra dele contra essa nação, contra Amalek. E a pergunta que nós fazemos é: por que esse tipo de tratamento? Por que essa maneira que o Eterno tem de tratar com Amalek? Nós vamos abrir em Shemot capítulo 17. Shemot capítulo 17, versículo 8. Nós vamos ler até o final do capítulo. Shemot capítulo 17, versículo 8. Nós vamos verificar a primeira batalha física, né? Se assim podemos dizer, a primeira batalha física, não espiritual, física, contra Israel.
Shemot 17, verso 8 diz assim: Então veio Amalek e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moshe a quem? A Yehoshua: Escolhe-nos, homens, e sai e peleja contra Amalek. Amanhã eu estarei sobre o cume do monte, né? Ou pode estar outeiro também para os Achim. E a vara de Deus estará na minha mão. Preste muita atenção nisso. Ele não diz que é a vara dele. Ele fala a vara dele. Ele fala Mate Elohim, vara de Deus, ou até vara divina. Pode traduzir assim também. Isto é, a Mate é Elohim, a vara é Elohim. A gente também pode entender dessa forma. A vara de Deus estará na minha mão. Prosseguindo, verso 10. E fez Yehoshua como Moshe lhe dissera, pelejando contra Amalek, mas Moshe, Aharon, agora vejam, esses aqui foram escolhidos a dedo e a gente vai explicar cabalisticamente por quê. Aharon e Hur subiram ao cume do monte. E acontecia que, quando Moshe levantava sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amalek prevalecia. Isso aqui é um dos maiores ensinamentos espirituais que a gente pode ter sobre isso. Verso 12. Porém, as mãos de Moshe estavam pesadas. Não leia eram. Pode ser que na sua versão em português esteja escrito eram. Esse eram é a mesma noção que a gente já comentou no Bereshit sobre o conceito de ser e estar. Quer dizer, a essência e o estado. Está dito ficaram. Melhor ainda, ficaram pesadas. Não se pode pensar que as mãos de Moshe eram pesadas, no sentido de que quer dizer, as mãos já eram pesadas. Não, elas ficaram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. E Aaron e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro lado. E assim ficaram as suas mãos firmes até o pôr do sol. E assim desfez Yehoshua a Amalek e ao seu povo ao fio da espada. E aqui é interessante os Achim compreenderem que Yehoshua, pelo mérito dos braços levantados de Moshe. Aqui Yehoshua, pelos braços levantados de Moshe. Se ele abaixasse, Amalek prevaleceria. 14. Então disse o Eterno a Moshe: escreve isto como zikaron, como memória, em um livro. Porém, no hebraico está Basefer, tem um artigo definido no livro, no livro, Basefer. E relata-o aos ouvidos de Yehoshua, que eu riscarei, marro emre, quer dizer, verdadeiramente riscarei, ou riscando riscarei, é o que está literalmente no texto hebraico, tudo bem? Pode ser até entendido como apagar, tá? Pode até ser apagar também. Então, se na versão em português de algum dos irmãos estiver apagar, não está errado. A memória de Amalek, Zecher Amalek, de debaixo dos céus, Tachat Hashamayim. Verso 15. Moshe Rabbeinu edifica um altar, um Mizbeach, o qual chama esse altar de Hashem Nissi. É o nome que ele dá, Hashem Nissi. Como que está traduzido esse nome para você aí, na versão em português? Como é que está? O Eterno é minha bandeira, né? A gente vai comentar sobre isso aí. 16. E disse, porquanto jurou o Eterno. Repare, verso 16 não diz quem disse. Tudo bem que, pelo contexto, é Moshe Rabbeinu. Só que repare que a Torá não traz o sujeito explicitamente, dizendo, e Moshe disse, Vaiomer. O sujeito está elíptico aqui. Isso é o que abre muito o leque de interpretações. 16. E disse, porquanto jurou Iar. Esse é o nome divino que está nesse texto, tudo bem? Iar. Não está Yud Kei Vav Kei,
Não está o tetagrama completo. Está metade do tetagrama. Ok? Yud, He, só. Yud, He, é o que está escrito. Jurou o Eterno, haverá guerra do Eterno contra Amaleque de geração em geração. Esse versículo aqui eu li conforme a João Ferreira de Almeida, mas os irmãos vão verificar que no hebraico essa tradução não tem nada a ver. Certo? Esse é o primeiro versículo. Essa é a primeira passagem. Repare comigo, meus ahim, que Moshe Rabbeinu convoca Yehoshua, sendo que o texto da Torá som. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה דברו. Moshe Rabbeinu convoca Yehoshua para ele ser o general contra Amaleque. Porém, importante compreenderem que historicamente nessa passagem o nome de Yehoshua ainda não era Yehoshua. O nome dele era Hoshea. Ele só terá o seu nome de fato alterado quando ele for convocado para ir a Eretz Israel junto com os demais espias. Mas a Torá já está dizendo Yehoshua. E existe um porquê da Torá falar Yehoshua aqui. Entendeu? A Torá não fala Hoshea, a Torá fala Yehoshua. Repare que no texto da Torá, esta guerra, ao passo que ela possui estratégias militares físicas, dá-nos a entender que essa guerra também possui, no mínimo, algum aspecto espiritual, para que, ao levantar da mão de Moshe e ao abaixar da mão de Moshe, isso tenha efeito no campo de batalha. Sem dúvida, a Torá está mostrando para nós que essa batalha aqui não foi uma batalha meramente militar, mas foi uma batalha que tinha cunho espiritual também. Veja que coisa interessantíssima. Quando Moshe Rabbeinu nomeia o altar, antes de falarmos sobre o nome que ele dá para o altar, é importante você saber a natureza desse altar. Ao longo de toda a história, o Eterno permitiu que o povo de Israel edificasse três estruturas, ou três tipos de estruturas para a adoração. A primeira estrutura nós chamamos de Bamá. Bamá, no plural Bamot, são altares pessoais, altares individuais. Então, quando nós aprendemos que Noé, que é um dos nossos ancestrais, ele edificou um altar ao Eterno e ali sacrificou toda sorte de animais, como nós aprendemos lá no Bereshit, o nome que nós chamamos para aquele altar, nós chamamos de Bamá. Bamá é o nome que nós damos. São altares familiares ou altares individuais. Avraham, Yitzhak e Yaakov, os nossos três patriarcas, os três levantaram no total 7 Bamot. No total 7 Bamot foram levantadas pelos nossos patriarcas. E é daí, na verdade, que os irmãos vão aprender o porquê de Bilaam, de Balaão, também levantar 7 altares em 7 montes diferentes para substituir o sacrifício dos patriarcas e assim conseguir acessar o povo, tirar a segurança espiritual que o povo tinha no mérito de Avraham, Yitzhak e Yaakov. Ele iria substituir, suplantar a proteção espiritual pelo mérito dos patriarcas para conseguir lançar a Klalá, a bênção sobre Am Israel. Porém, os Achim vão verificar que o texto da Torá menciona que o Eterno abençoou o povo. Quer dizer, não é o mérito de Avraham, Yitzhak e Yaakov, mas porque a bênção de Hashem está sobre Am Israel. Então, isso foi algo que Bilaam teve como um princípio da sua queda. Mas agora reparem, depois das Bamot, o Eterno institui em Shemot, capítulo 25, versículo 8, Ve'asu li mikdash ve'shachanti betocham. Façam, construam para mim um santuário e eu habitarei no meio de vós. Isso é o que está registrado em Shemot 25, 8. E o que isto quer dizer? É o Mishkan, é o tabernáculo que está ordenado da Parashá Mishpatim para frente.
Então o Mishkan foi a segunda estrutura, o segundo tipo de estrutura que o Eterno permitiu que nós construíssemos para a adoração. E nós sabemos que o Mishkan vai ser, durante as peregrinações de Am Israel, o seu centro de adoração, centro de espiritualidade, vai ser o Mishkan. Depois que o povo de Israel conquista a terra de Israel, o Mishkan não tem necessidade de ficar se movendo, então ele se fixa em Shiloh. E assim, até Shlomo HaMelech, servimos a Hashem no Mishkan, no tabernáculo. Shlomo HaMelech recebe a permissão e o privilégio de construir o primeiro Beit HaMikdash. Então, nós verificamos os três tipos de estrutura física de adoração a Hashem. As Bamot, o Mishkan e o Beit HaMikdash. E os demais templos que vão ser construídos sempre no molde do anterior. Então, o templo de Zerubabel seguiu, de certa maneira, o padrão arquitetônico do templo de Shlomo HaMelech, e o terceiro templo também será baseado nas dimensões do templo de Herodes. Então a gente percebe que, no fundo, é o mesmo tipo de estrutura, de Beit HaMikdash, de templo construído com pedras. Ceder? Quando Moshe Rabbeinu ergue um altar, não é o Mishkan, não é um Beit HaMikdash, é uma Bamá, é um altar pessoal ou familiar. Nesse caso não é familiar, nesse caso é pessoal. E ele dá um nome para esse altar, e ele chama de Hashem Nissi. Yud Kei Vav Kei Nissi é o nome que se dá. Erroneamente é traduzido como minha bandeira. A palavra Hashem, Yud Kei Vav Kei, é o que nós usamos para referirmos-nos ao Deus Criador dos céus e da terra. E a palavra Nissi, ela possui, a raiz dessa palavra é Nes, mas ela tem um Yod no final para fazer esse Nissi, porque é uma partícula de possessão. Quer dizer, Hashem é o meu Nes, ou a minha Nes. E o que quer dizer Nes, propriamente? Não quer dizer bandeira. Já adiantando, Nes, biblicamente, tem duas aplicações. É uma palavra polissêmica, tal qual manga pode ser fruta ou parte da camisa. Assim, Nes também é uma palavra polissêmica. Nes significa haste. Reparem, temos um estandarte com uma bandeira, uma bandeira, porém Nes não é o nome do estandarte, muito menos o nome da bandeira. Nes é o nome da haste. Tudo bem? Da haste. Por isso que nós temos o verbo lehitnoses, hastear a bandeira. Lehitnoses adelet, né? Hastear a bandeira. Esse é o verbo que nós utilizamos. Esse verbo, inclusive, também aparece no Terrilim. Se os irmãos pesquisarem lehitnoses no Terrilim, vão verificar esse verbo na conotação de hastear. Então, nes quer dizer haste, uma vara grande que é hasteada para mostrar alguma coisa. A palavra nes, ela nem sempre é aplicada para hastes, para estandartes de bandeiras, por exemplo. Se os irmãos lembrarem, os aqui vão perceber que em um momento de rebelião que o nosso povo teve, o Eterno enviou víboras fumegantes, né? Víboras cuja picada, né, literalmente, vamos colocar assim, bepshat, na literalidade, a picada delas, a pessoa se sentiu como tendo seu corpo todo pegando fogo. Essa era a sensação que a pessoa tinha quando era picada por essas serpentes. Qual que foi o remédio que Hashem falou para Moshe Rabbeinu fazer? Ele falou, faz uma víbora de bronze e estende ela. Está dito, para levantá-la em uma nes, em uma haste. Então, para você entender que a palavra nes não é necessariamente aplicada para situações de estandartes, mas também para levantar coisas, levantar tochas, levantar a víbora de bronze, por exemplo, etc. Ou seja, são varas gigantes, varas grandes que estão sendo erigidas para mostrar alguma coisa. Esse é o primeiro significado. O segundo significado de nes aparece muito nos primeiros capítulos de Shemot, quando está dito que o Eterno fez milagres e maravilhas ante ao faraó. Essa expressão, milagres e maravilhas, falamos Nissim veniflaot.
Então, Nissim quer dizer milagre. Nes quer dizer milagre. Nissim plural, Nes singular. Então, a palavra Nes também pode significar milagre, ok? Uma ação sobrenatural. Desta forma, ou a palavra... E veja que as duas se aplicam de maneira tranquila, sem nenhuma dificuldade. Você pode aplicar a palavra Nes para traduzir que o eterno é o meu milagre, ou você pode traduzir como eterno a minha haste, ou meu estandarte. E a pergunta é, o que quer dizer isso? Muitas das vezes nós ficamos prestando atenção somente no levantar e no abaixar da mão de Moshe Rabbeinu. Mas muitas das vezes a gente não presta atenção no que estava na mão de Moshe Rabbeinu. Por isso que eu mencionei desde a leitura que era para os irmãos prestarem muita atenção no que a mão de Moshe estava segurando. O versículo 9 está escrito, e a vara de Deus está em minha mão. Mate Elohim, a vara de Deus está em minha mão. Então, quando nós falamos sobre o levantar e o abaixar das mãos de Moshe, não foque nas mãos de Moshe, mas sim no abaixar e no levantar da vara de Deus. Porque os irmãos sabem que esta vara foi o intermédio pelo qual Hashem fez os milagres e maravilhas em Mitzrayim, no Egito. Algumas com a vara, outras sem a vara, algumas com a vara de Aaron, outras com a vara de Moshe, mas cada um tem seu detalhe. Mas o que é importante, por exemplo, para vocês compreenderem, é que a abertura, a Kriyat Yam-Suf, a abertura do Mar de Juncos, foi feita com esta vara que Moshe Rabbeinu está utilizando aqui. Hashem ordenou para Moshe Rabbeinu levantar o seu braço em direção ao mar, e assim Hashem tinha feito passar um vento durante toda aquela noite, um vento oriental. Ruach Kadim é o nome, Ruach Kadim. E esse Ruach Kadim, Kadim, tem a mesma gematria de Migan Eden, foi um espírito do jardim do Éden, e abriu o mar de juncos. O que é importante é você saber que nas mãos de Moshe Rabbeinu, na Kriyat Yam-Suf, estava a vara de Hashem, como está aqui no texto contra Amalek. Então, Rachamim nos ensinam que esse levantar e abaixar da vara de Moshe Rabbeinu está atrelado ao sentido de justiça. Porque a Kabbalah vai mencionar que Moshe Rabbeinu, quando ele tinha que fazer a praga, quando ele ia realizar a praga, ia chamar a praga em Mitzrayim, ele segurava a vara com a mão esquerda, que é a mão de Givurah, é a mão de severidade, de justiça. Quando pedia para ele retornar a praga, ele segurava a vara agora na mão direita, que é a mão de Hesed, de bondade, benignidade, misericórdia. E aqui, Chachamim ensinam, no Midrash Shemot Rabbah, Moshe Rabbeinu estava segurando a sua mão esquerda, a vara de Elohim, aqui neste contexto. E repare, as mãos de Moshe estão pesadas, ficam pesadas. E quem vai sustentar as mãos de Moshe Rabbeinu? Aaron e Hur. Ceder? Aaron e Hur. Existe um paralelo espiritual, Masechet Brachot 58a, Malchuta de Ara que Malchuta Derkia. O mundo terrestre é como o mundo celeste. A Torá não é somente um livro de narrações. A Torá é um livro espiritual, muito mais do que os irmãos pensam. Quando nós verificamos o ato que Moshe Rabbeinu está fazendo, nós chamamos de segular. Segular quer dizer, o que é uma segular? Por exemplo, Mekubalim me ensinam bastante sobre o conceito de segular. Para que os Achim compreendam melhor em português, eu poderia aproximar, não é exato, mas eu poderia aproximar o conceito de segular para o português como sendo um ato profético. É você fazer algo, como por exemplo, os Achim sabem muito bem que a nós, sabe, nozes. As nozes, elas têm formato do cérebro. Então, muitos Mekubalim, quando uma pessoa tem algum problema de memória, por exemplo, ou tem um problema psicológico, de depressão, algo do tipo, eles recomendam comer nozes, para que a nós espiritualmente nutra a raiz espiritual da nós, que faz ela ser como ela é
é uma raiz que está próxima do cérebro, porque o cérebro também tem uma forma parecida. Então, como a raiz é próxima no mundo espiritual, quando você se alimenta, você se nutre da nefesh, da energia espiritual da nós, você também alimenta a raiz que está do lado dela, que é a raiz do cérebro, a raiz do mor. Então, isso é o que nós chamamos de segular, é você fazer um ato físico, mas com a kavaná totalmente fora do que você está fazendo exatamente, mas com a kavaná totalmente ligada no mundo espiritual. Era o que Moshe estava fazendo aqui nessa situação. Aaron e Hur estão aqui como arquétipos do mundo espiritual. O Zohar Akadosh vai mencionar que Aaron representa Metatron, mas aqui a gente não vai utilizar essa conotação, a gente vai utilizar a expressão de Mashiach. Aaron é o Kohen Gadol no Olam Tarton, no mundo de baixo. Aqui, sim? Aaron a Kohen é o sumo sacerdote daqui de baixo. Quem é o sumo sacerdote lá em cima? Melech HaMashiach. O rei Messias, como está dito na carta aos Hebreus, ele é o sumo sacerdote dos bens futuros. Então, Yeshua HaMashiach atua como Kohen Hagadol, como sumo sacerdote do mundo espiritual. Aqui, Aaron Cohen está como um arquétipo, como um partzuf, é uma face, é uma representação, uma analogia do próprio Mashiach. E assim como o Mashiach, ou Metatron, enfim, está ao lado direito, Bimino Shelakadosh Baruch Hu, está no lado direito do sagrado bendito seja, Aaron, diz o Zohar, está ao lado direito de Moshe Rabbeinu. Então, quem está segurando o braço direito de Moshe era Aaron Cohen. Repare que Moshe Rabbeinu propriamente precisou da ajuda de Aaron Cohen, e aqui ele está como arquétipo do próprio Mashiach. E Moshe Rabbeinu está, quando está dito que eles tomaram uma pedra e puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela, Moshe Rabbeinu se assenta como um rei, se assenta como um rei com um cetro na sua mão, representa o sagrado bendito seja, em que Hashem, todas as vezes que julga sentado, como está dito, Elohim nitzav ba'adatel. O Eterno se assenta na congregação dos juízes, Bekerev Elohim Ishpot. Na congregação dos juízes ele julga, isso é Salmo 82. Então Hashem, que sempre quando julga, está assentado no seu trono, tal qual Moshe Rabbeinu se assentou sobre essa pedra. E Hur, repare, coisa interessante, este nome, Hur, não atente para a pessoa, que é um parente de Moshe, atente para o significado deste nome, Hur. São dois tipos, a gente pode analisar de duas formas. Hur, de maneira etimológica, está relacionado com o conceito de liberdade. Por isso nós chamamos, para quem que conhecem as canções de Pesach, nós falamos Ve'ata, Ve'ata Bnei Chorin. E agora, filho dos livres. Chorin, em hebraico, quer dizer livres, pessoas livres. Hor, não Hur, Hor, mas é escrito com as mesmas letras, porém o som, em vez de U, é O, quer dizer livre. Então, Hur, provavelmente, de maneira histórica, foi dada para este parente de Moshe, porque ele foi uma das pessoas que saíram. Provavelmente ele mudou o nome dele no momento da sua saída do Egito para também mudar a sua mazal. Mas este nome Hur, agora de maneira cultural, é um nome que nós damos para um pano branco, mas não é um pano branco qualquer. Não para um banco qualquer. Vocês conhecem uma lei da Torá, que está mencionada em Shemot, se não me engano é o capítulo 23. Lá a Torá vai mencionar um conceito em que um filho de Israel se casa com uma filha de Israel e no dia da consumação do seu casamento, ele levanta uma reclamação diante do Sinédrio, dizendo que a sua esposa não era virgem. E como que os pais vão se defender nessa situação? Eles chamam o que é chamado de Hur. Hur é um pano branco, que no primeiro ato conjugal que o casal tem, é posto um pano branco sobre a mesa, sobre a cama, de tal forma que a mancha que ficar no pano é o teste ou a prova da virgindade da mulher.
Se o pano não mancha, não tem como se provar a virgindade dessa mulher. Então, esse é o conceito que a gente está falando aqui. É esse pano branco que nós estamos falando. É um pano que serve para a prova de Betulim. Betulim são os sinais de virgindade da mulher. E este pano branco a gente também chama de Hur. Também chamamos de Hur, este pano branco. Este pano branco não é nem de tempo de Rahamim, nem de tempo de David Ameller. A Torá já menciona sobre ela. Está dito que os pais deveriam levar a prova da virgindade para o juiz. Versículo da Torá. Que prova de virgindade era essa? Era o pano branco que é posto na cama. Então, o Zohar menciona que Hur aqui está representado do lado esquerdo de Akadosh Baruch Hu, onde está a corte angelical, que vai atestar metaforicamente, a honestidade ou não do povo de Israel. É a parte dos anjos que nós chamamos eles de Eloquim, são os juízes. Eles ficam à esquerda de Hashem, ficam à esquerda do Eterno. Por isso, quando nós mencionamos o Shalom, por exemplo, nós damos 3 passos para trás, voltamos-nos primeiramente para a esquerda, porque a nossa esquerda, como estamos diante sagrado, bendito seja. Estamos diante do sagrado. Quando nos curvamos para a esquerda, estamos nos curvando para a destra de Akadosh Baruch Hu. Quem está à destra de Akadosh Baruch Hu? Melech HaMashiach. Nos curvamos à nossa direita, que é a esquerda do sagrado, bendito seja. Quem está à esquerda do sagrado, bendito seja? A corte angelical. E assim, em seguida, nos curvamos para a frente, onde está o trono da glória de Hashem. E lembrando, o trono da glória de Hashem é vazio. Então, não tem Hashem lá, Hashem não se assenta, Hashem não tem quadril. É a glória de Hashem que está lá. Shechinat Hashem. Portanto, Hur à esquerda, Aaron à direita. E assim eles permanecem firmes até o pôr do sol. Até o sol se pôr. Por quê? Porque antes do sol se pôr, Yoshua já tinha acabado com Amalek. Rahamim menciona, na verdade, que a guerra terminou de fato em Ben Hashmashot. O que é Ben Hashmashot? Entre os sóis. O que quer dizer entre os sóis? Entre o pôr do sol e entre o aparecer das 3 estrelas. É um período que não é dia nem noite. A gente chama de Ben Hashmashot. É um período entre os sóis. Aqui, onde nós estamos, na localização no globo, esta região, esse Ben Hashmashot, esse período dura em torno de 18 minutos, mas é bem aproximado mesmo, tudo bem? 18 minutos. O sol se põe, não tem mais nenhum raio solar no céu, mas o céu ainda está claro. O céu ainda está claro. As estrelas ainda não apareceram. Então, esse período entre o sol ter se posto e as primeiras estrelas aparecerem, isso é o que a gente chama de Ben Hashmashot. E Rahamim nos ensinam que a guerra de Yoshua contra Amalek se finda em Ben Hashmashot. Quer dizer, no finalzinho do dia. Os irmãos que já conhecem essa guerra espiritual, que aqui Amalek representa, do outro lado, Israel, e essa guerra tendo a vitória de Yehoshua no finalzinho do dia, já possui um sentido profético muito grande para que eles já estão entendendo. E o 13 diz, e assim Yoshua desfez Amalek e o seu povo ao fio da espada, que é o que profeticamente está dito, que da sua boca sairá uma espada que aniquilará o iníquo, é o que está dito lá no Sefer Hit Galut. Então, disse o Eterno a Moshe, o que o Eterno está dizendo? Escreve isto para Zikaron, para memória, no livro. E aqui, essa expressão, que tipo de livro seria esse? Este tipo de livro, meus amigos, é o próprio Sefer Shemot. Esse não é um dos livros que estão diante de Hashem, porque Hashem fala para Moshe escrever, não é Hashem que escreve. Os livros que estão no mundo espiritual são livros que Hashem escreve. Aqui embaixo foi o próprio Sefer Shemot. Quer dizer, a história aconteceu, Moshe Rabbeinu estava lá no cume do monte, isto é, o que estamos lendo estava acontecendo. Moshe Rabbeinu não estava escrevendo Shemot. Moshe Rabbeinu vai escrever Sefer Shemot depois. E a ordem de escrever já está aqui dita. Moshe Rabbeinu, ele mesmo, escreve também a ordenação do Eterno. Isto é, toda a Torá foi ordenada a Moisés escrever.
Mas essa passagem em específico, houve uma declaração própria de Hashem para ele escrever. Foi imperativo. Para Moshe foi uma mitzvah escrever a história da guerra contra Amalek. Relata também aos ouvidos de Yoshua, como se Yoshua, ele mesmo, não fez a história. Né? Por que Moshe Rabbeinu vai relatar aos ouvidos de Yoshua se foi ele que estava guerreando? O que Moshe iria acrescentar para Yoshua se Yoshua estava no campo de batalha? É uma pergunta muito interessante. E o que é para dizer? Eu hei de riscar ou apagar a memória de Amalek de debaixo dos céus. Tachat Hashamayim. E assim aparece... Sim, Ruth. Você é Gamor. Porque está dito que aquele cuja memória eterna é para o mal, não existe. Como se não existisse. Não, aquele não exista. Não é que ele não exista. Não é que Amalek não existe. Entendeu? Ele vai deixar de existir. Essa é a profecia. Essa profecia ainda não se cumpriu. Ainda não se cumpriu. Ele marro emche, apagando, apagarei. Ou também pode ser no sentido de aniquilar. Mas esse verbo a gente também usa para apagar texto de lápis. É o dia de hoje a gente usa. O Rabbeinu edifica um altar, uma bamá, e chama Hashem Nissi. E aqui o entendimento de Hashem Nissi, o Sforno, ele prefere traduzir Nissi de maneira totalmente inconvencional, né? De maneira totalmente não convencional. Ele diz: o eterno é a minha elevação. Ele lê Nissi como sendo verbo e não substantivo. O verbo lerit noses. Então, do verbo lerit noses, a gente poderia entender: o eterno é a minha elevação, é a minha exaltação. Porém, o Rashi vai seguir no sentido de que esse Nissi, esse Nes, é o nome que Moshe Rabbeinu deu para a vara de Hashem. Querendo dizer que, na verdade, não foi a vara de Hashem que realizou a vitória, mas sim o próprio Deus. E ali ele deu o nome daquele altar para Hashem Nissi, o eterno é minha haste. Porquanto, vai Omer e disse, porquanto jurou o eterno, haverá guerra do eterno contra Amalek de geração a geração. E esse aqui é o versículo que nós vamos analisar. Repare comigo, Shemot 17, 16. Eu vou fazer a leitura em hebraico, fazendo a tradução. Não vou olhar para o português, mas os Ahim podem já olhar para o português. Nós vamos fazendo a tradução juntos. Vaiomer, e disse. Repare, sujeito elíptico. A Torá não fala quem que disse. Por isso que o Zohar vai mencionar que foi o Malach Michael. Foi o anjo Michael, que é o príncipe de Israel, que está pronunciando estas palavras. Então, Ki yad al-kes yah. Pois uma mão, repare que é um artigo indefinido, é uma mão, não existe uma definição para esta mão, tudo bem? Eu vou traduzindo palavra por palavra. Vaiomer disse que yad al-kes, uma mão está sobre o kes, sobre o trono. Mas repare que essa palavra kes, ela também está incompleta. A palavra para trono é kise. A kise é um aleph. Precisaria de um aleph a mais. Mas a Torá escreve sem o aleph. Escreve a palavra incompleta. Ela diz kes. Novo kes. Yah. Metade do tetragrama. Quer dizer, o tetragrama também está incompleto. A expressão trono do eterno, trono está incompleto e o eterno, o tetragrama, está incompleto também. Isso é proposital. Há uma mão sobre o trono do eterno, uma guerra para o eterno. Milchama la Adonai, uma guerra para o eterno. Ba Amalek, em Amalek, midor, dor, de geração a geração.
Existe uma forma de se ler esse texto. Não sei se está muito diferente da versão dos irmãos. Vou ler de novo. E disse, pois uma mão está sobre o trono do Eterno, uma guerra para o Eterno, e aqui está o tetragrama completo, em Amaleque de geração a geração. É Êxodo 17, verso 16. É o último versículo do capítulo. Ai, ai, ai. Que versão é esta? Poxa. Então, o que ocorre? Essa expressão que yad al-kes, pois uma mão, não está dito que hayad, a mão está indefinida, está sobre o trono de Hashem, está sobre o trono de Yah, Yod-He. Essa expressão yad, vamos para mão, yad, yadaim, duas mãos. Yad tem valor numérico 14, que é o mesmo valor numérico de David. David, Dalet, Vav, Dalet, também tem valor numérico 14. Querendo dizer, não David, David Amelech, mas David, Mashiach ben David. Quer dizer, a mão de Mashiach ben David estaria sobre o trono de Hashem. E aqui, a palavra kes, está dito, kes. Como ela está escrita sem o Aleph, eu posso ler kos. Quando nós falamos na Havdalah, kos Yeshuot Esa, o Vishem Hashem Ekra, o cálice da salvação. Essa expressão, kes, eu também posso ler kos, cálice do Eterno. A mão sobre o cálice do Eterno. Existe um conceito muito profundo nisso aqui. Todas as vezes que os irmãos ouvirem e verem profecias relacionadas à lua se transformar em vermelha, tudo bem que existe o evento astronômico, tudo bem que existe o evento de lua de sangue, mas existe um significado espiritual. Ou seja, cabalisticamente, o que é a lua está vermelha. Existem 4 fases da lua. Então, 4 fases da lua. A lua nova, crescente, cheia, minguante, e aí finaliza nova de novo. E assim inicia o ciclo. E assim é sempre de 28 a 28 dias. O Zohar nos ensina que cada ciclo, cada fase da lua, ela faz uma letra hebraica. A lua nova é a letra Yod. Porque ela está iniciando, é o pontinho, ela faz uma letra Yod. Quando ela está crescente, é uma letra Kaf. Kaf, é uma letra Kaf. Quando ela está cheia, é a letra Samer. Letra Samer. Minguante é o próprio Kaf, só que é o contrário, e finaliza a nova de novo. Então, são 3 letras que a lua faz nas suas 4 fases. A letra Yod, a letra Kaf e a letra Samer. Quando eu tenho essas 3 letras, uma do lado da outra, eu formo a palavra Kosi. Kosi quer dizer meu cálice. Então, cabalisticamente, a lua, quando está cor de sangue, é o cálice cheio de vinho. É o cálice de Hashem cheio de vinho. Então, é uma das maneiras de você interpretar Apocalipse, quando está dito sobre o cálice da ira de Hashem. Esse cálice da ira de Hashem é uma profecia que está atrelada ao fato da lua se tornar vermelha, se tornar em sangue. Então, o que Rahamim vão mencionar no Tratado Shabat 88a, é que no dia em que Armilos, a palavra que damos para o anti-Mashiach, for destruído, haverá lua de sangue no céu, que é um sinal espiritual para o cálice de Hashem, o cálice da ira de Hashem sendo derramado sobre as nações. Então, isso é uma forma de nós lermos de maneira escatológica esse versículo 16. Mas eu já estou adiantando muito o assunto aqui. Milchama Lashem, uma guerra para o Eterno. Repare, não é uma guerra para Israel. Milchama la Israel. Milchama Lashem, é uma guerra para o Eterno. O Eterno ordena que o nosso povo, é uma mitzvah para nós, destruirmos as 7 nações que Knanim. Porém, sobre Amalek, o Eterno chama para si a sua guerra, chama para a sua própria pessoa
o ato de guerrear. Milchama la Hashem ba Amalek, em Amalek propriamente. Midor, dor. Essa expressão midor, dor, de geração a geração, basta ler o Kitzur Baal Turim, nesse versículo, ele menciona que a expressão midor, dor, tem a mesma gemátria, o mesmo valor numérico de Limei Mashiach, para os dias do Messias, em que, ao iniciar a era messiânica, essa guerra acontecerá. Agora, reparem, meus amigos, que quando nós falamos sobre a guerra contra Amalek, nós também estamos falando sobre o conceito de que Amalek foi a primeira das nações a batalhar contra Israel. Abra comigo Bamidbar, Números, capítulo 24, versículo 20, onde está a profecia de Bilam. É Bilam que está pronunciando essas palavras aqui. Ele fala sobre Amalek também. Bamidbar 24, verso 20. Está dito: e vendo os amalequitas, proferiu a sua parábola. Isso é Números 24, verso 20. E disse: Amalek, Reshit Goim. Reshit Goim. Os Zahim sabem o que é Goim? Goim quer dizer o quê? Nações. O que quer dizer Reshit? Quem estudou a Parashá Bereshit? Primeiro, início, princípio, Ken? Então, Bilam diz assim, Amalek Reshit Goim, que quer dizer Amalek é o Reshit, é o primeiro, ou a primeira, ou o princípio das nações. Porém, o seu fim será a destruição. Em que sentido Bilam está dizendo que Amalek é a primeira das nações? Amalek não era, na época, uma das nações mais ricas do mundo, estava longe disso. Que conceito é esse? Essa expressão, Reshit Goim, tem a mesma gemátria, valor numérico de She Nilham Be Israel, que guerreou contra Israel. Então, Amalek foi a primeira. Em que sentido? Porque foi a primeira nação a guerrear contra Israel. Porque o povo de Israel só é chamado povo quando ele sai do Egito. Antes de sair do Egito é chamado de clã, família, os filhos de Jacob. Mas quando o Am Israel sai do Egito, aí sim é chamado de Am Israel, povo de Israel. Então a primeira guerra que Israel trava como povo, como nação, é Amalek. É a primeira prova, é a primeira guerra, a primeira batalha. E é por isso que a Kabbalah faz uma comparação da guerra de Israel contra Amalek como a guerra da serpente com a Eva, com Havá, porque foi a primeira batalha, entre aspas, a primeira provação, o primeiro teste da serpente com a mulher. E a segunda guerra, agora física, da semente da mulher e da semente da serpente, como está escrito em Bereshit, capítulo 3, versículo 15, é a própria guerra de Israel contra Amalek. Então, Chachamim interpretam Bereshit 3,15, fazendo uma uma analogia entre a semente da serpente e a semente da mulher, como sendo Israel. Essa é a primeira, essa é a primeira. A semente da mulher como sendo Israel e a semente da serpente como sendo Amalek. Mas repare que nós estamos falando aqui primeiro de Amalek étnico. Amalek étnico. Amalek povo, Amalek nação, etc., sangue. Mas o Rambam, ele vai elevar um pouquinho esse shiur quando ele menciona no Hilchot Avodah Zarah, nas leis de idolatria, mencionando o mandamento positivo de matarmos todas as 7 nações Knanim. Isso, só para os achim compreenderem, é o mandamento positivo da Torá. Se você vê um hemorreu na rua, tem que matar ele. Se você vê um eteu na rua, você tem que matar ele. É mitzvah da Torá, mandamento positivo da Torá, imperativo. Tem que matar, não pode deixar viver. Isso que eu estou falando é sério, meus achim. Mas o Rambam escreve no Mishneh Torah que hoje em dia as 7 nações Knanim
não foram aniquiladas na época de Yoshua. Sim, os Achim que conhecem a história sabem que Yoshua não destruiu todas as 7 nações. E assim elas perduraram dentro da terra de Israel como vassalos, etc., até mesmo como inimigos em algumas gerações. Mas estas nações, diz o Maimônides, se assimilaram com outras nações. E o Eterno nos ordenou a matar o Emorreu, não ao filho miscigenado do Emorreu. Então essa mitzvah fica suspensa. Portanto, é a mitzvah da Torá, mas a gente não consegue ter um descendente puro dos Emorreus para cumprirmos essa mitzvah. Entendeu? Existem alguns do povo que são extremistas que gostariam de cumprir essa mitzvah. Mas é impossível. É impossível, porque essa mitzvah está suspensa. E essas nações se miscigenaram, se misturaram com outras nações. E já não são mais, já não tem mais um sangue puro. Tem mais um sangue puro. E o Ramba menciona Amalek também. Os Amalequim, os Amalequitas também se miscigenaram durante as gerações, de tal maneira que esta guerra contra Amalek, pelo menos fisicamente, ela está suspensa. Está suspensa. Por isso, Rachamim vão começar a tentar encontrar uma raiz espiritual de Amalek. Não uma raiz étnica, mas uma raiz espiritual. Repare só, eu vou fazer a leitura de um texto do Rabino Akiva Tatz, no livro World Mask, é a Máscara do Mundo, página 94 a 97. Vamos fazer a leitura. A Guimará pergunta, Haman min haTorah minayin? Onde o nome de Haman, agora entra o assunto de Purim, onde o nome de Haman é encontrado na Torá? Em Esther, ok, mas e na Torá? Tem Haman na Torá? Mas antes da gente responder essa pergunta, é importante entender por que os sábios querem encontrar Haman na Torá. Por que eles querem encontrar Haman na Torá? Essa é a primeira pergunta, na verdade. Eles dizem, temos que buscar Haman na Torá porque o que Haman representa deve ter a sua raiz na Torá. A raiz espiritual de Haman está na Torá. E olha o que Chachamim dizem. Se nós localizarmos o nome de Haman na Torá, seremos capazes de compreender a sua essência e nós encontraremos os seus genes espirituais. Então, se a gente encontrar Haman na Torá, a gente consegue encontrar a raiz espiritual de Haman. Por que eu estou falando de Haman? Porque eu estou falando de Amalek? Porque Haman é Agagita, Hagagi. Quem é Hagag? Na época de Shmuel Anavi, na época de Samuel, o profeta, era o rei dos Amalequitas. Então, Haman é um descendente de Amalek. Ele também carrega o seu sangue de Amalek. Por isso, Haman, por isso Amalek, a gente aqui está falando do mesmo povo. A Guemará encontrou o nome de Haman. E, pasme, eu também pasmei quando li esse texto pela primeira vez, está quase no princípio da Torá. Depois que Adão come a fruta da árvore proibida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, veja o que está dito. O Eterno faz uma pergunta para ele. Primeira pergunta que Hashem faz para ele é, onde você está? Ayeka. A segunda pergunta é, você comeu da árvore? Essa é a segunda pergunta de Hashem. E essa pergunta se diz, Ramin achalta et haetz. A expressão Ramin, escrita pelas letras Re, Mem e Nun Sofit, não leia Ramin, leia Raman. Sem as vogais, como a Torá foi originalmente escrita, a palavra Ramin também pode ser lida Raman. Na pergunta, você comeu da árvore? E o que esta pergunta tem a ver com a raiz espiritual de Haman? A mensagem transmitida aqui é uma mensagem fundamental, posto que está no início da criação. A Torá menciona Haman do conceito de pergunta, pois ali foi o início da transgressão, que é o que Haman representa no mundo. Portanto, o que ele representa deve estar ligado com essa pergunta.
Você comeu da árvore é uma expressão da distância que separou o homem do Criador como resultado da transgressão do homem. Adão se tornou tão cego para a realidade, tão confuso, que ele disse a ele mesmo que ele poderia se esconder daquele que vê tudo, sendo que momentos antes ele tinha uma comunicação direta com o sagrado. Será que ele se esqueceu de maneira tão precoce com quem que ele estava lidando? De maneira nenhuma. Ele, na verdade, conhecia Hashem, e é exatamente por isso que ele se escondeu. Ele entrou em um mundo de ilusão, devido à sua culpa, à sua vergonha diante do dono do mundo. Esse conceito que o Rabino Akiva Tatz está trazendo é que o pecado, a maior consequência que o pecado traz é a pessoa entrar em uma ilusão em que não há temor a Hashem, em que não há Hashem, mesmo que toda a criação testemunhe de Hashem, a pessoa está em uma ilusão, ela está cega. De tal maneira que Adam Arishon perde a sua claridade. Sim, os Achim sabem que Adam Arishon, antes de pecar, tinha uma tifará, tinha um brilho na sua pele. Sim, quando ele peca, o brilho sai, a claridade sai e o esclarecimento dos olhos também. E afasta de Hashem, torna-se cego para o domínio total de Hashem, perde a sua visão, perde o contato com a fonte da realidade e a consequência ela é amarga, porque Hashem também faz da mesma forma. Agora que Adão se esconde, por mais patético e ridículo que seja, Deus joga com as regras que Adão estabeleceu e pergunta: Aieka, onde você está? É como se estivéssemos dizendo que o dono do universo não pudesse vê-lo. Você comeu Ramina Tahalta. Você comeu como se o dono do universo não soubesse se Adão comeu ou não comeu. O que Hashem quer ensinar para a gente quando ele dialoga com o homem com perguntas? Hashem poderia ter chegado e falado: você errou, portanto será punido. Mas Hashem dialoga com Adam Arishon através de perguntas. Tudo bem que existe o conceito clássico que é estimular a consciência no homem, etc. Isso todo mundo sabe. Mas existe um conceito que o judaísmo traz de Hashem trazer o diálogo com formato de pergunta, de interrogação, para ser um símbolo de que a dúvida entrou no mundo. A dúvida, a incerteza, quer dizer, eu não sei se Hashem existe ou não existe, eu não sei se Hashem vai me punir ou não vai me punir. A incerteza entra no mundo depois do pecado. E Adão começa a pensar de maneira incerta, imprecisa. Talvez seja possível se esconder. Talvez ele não veja, talvez ele não saiba, ou seja, Adam Arishon cai em um abismo de dúvida. E o nome desse abismo, agora imagine, como que se diz dúvida em aramaico? Amalcá. Amalcá, que é Amalek. A fonte de Amalek foi introduzida no mundo e Haman nasce. Hashem, quando traz você comeu da árvore, preste atenção não no conteúdo da pergunta, mas a natureza de dúvida que Hashem traz. Isso é o que a gente chama de Amalcá, em aramaico, dúvida de Amalek. Amalek se torna um povo cuja dúvida em relação a Deus se transforma depois em uma negação a ele. Portanto, Amalek, desde o seu início como nação, uma nação, e repare que Rahamim vou mencionar que Amalek, os amalequitas, eram um dos poucos povos que não tinha cultura idólatra. Eles não acreditavam em deuses, não acreditavam. Eles tinham uma cultura totalmente cética, totalmente materialista, relacionada ao xamanismo, etc. Ou seja, os deuses estão aqui, a gente vê eles, não existe um plano superior. Daqueles que pesquisarem a cultura e história de Amalek vão perceber que é um povo que não era idólatra. Não era idólatra no sentido de fazer sacrifício a deuses invisíveis, etc. Eles eram materialistas.
ao adotar essa perspectiva de mundo, mesmo que não tenha contato físico com Israel, é incontestavelmente um inimigo, pelo menos no campo da ideologia, porque Israel tem total certeza da existência de Hashem, enquanto o contrário é para Amalek. Portanto, essa aplicação ética, ela está mencionada no texto da Torá, Devarim 25, verso 17. A Torá diz: lembra-te do que Amalek fez a você no caminho, na saída do Egito. Porque ele te encontrou no caminho, te atacou pelas costas. E também a todos os debilitados. Essa expressão Nereshalim, debilitados, também pode ser aplicada. A Zahim sabe muito bem, mas a Urashi vai fazer uma interpretação um pouco diferente, né? Ou seja, não são os idosos, não são as mulheres, não são as crianças que seriam os mais debilitados, porque a Amalek atacou a parte de trás de Israel. Urashi vai ler que o povo, parte do povo que estava atrás, era uma parte do povo que queria retornar para o Egito. Então, eles estavam esperando Moshe Rabbeinu seguir para eles voltarem. Por isso eles estavam no final, por isso eles estavam atrás, porque eles queriam uma oportunidade para conseguir voltar para o Egito. Quer dizer, era o Erev Rav, era o populacho, eram pessoas que duvidavam de Hashem e Moshe Avdou. Por isso está dito debilitados, não debilitados fisicamente, debilitados na ideologia. Por isso que o Zohar vai interpretar que essa guerra também aconteceu de maneira ideológica. Quer dizer, também é uma metáfora de uma crise existencial que parte do povo também teve no início da saída do Egito. Mas, como está dito no Tratado Shabbat 63a, a interpretação literal, o sentido literal da Torá nunca foge. Então, a guerra de Amalek contra Israel foi física, de fato, e a gente pode imaginar que esses debilitados, na verdade, eram potenciais rebeldes no futuro. Agora, repare, e Amalek não temeu a Deus. É isso que está dito aqui. Amalek não temeu a Deus. Querendo dizer exatamente desse sentido de incerteza, de dúvida, de não sujeição à autoridade divina. A Torá prossegue: quando Hashem te der descanso dos teus inimigos da tua volta, na terra que o Eterno teu Deus te deu por herança para possuí-la, apagarás Timre et Zecher Amalek. Essa expressão Timre, apagarás, está no singular. A Torá não fala para o Klal Israel, a Torá fala para um indivíduo propriamente. Apagarás a lembrança de Amalek, Zecher Amalek mitachat hashamayim lo tishkach. A lembrança de Amalek de debaixo dos céus, não te esqueças. Amalek, portanto, também é um arquétipo da filosofia do acaso. Um ateísmo ou gnosticismo destituído, que destitui o mundo de propósito. No sentido de dizer que nós estamos aqui por acidente, ou que temos o direito de viver como nós quisermos, etc. Por isso o conceito de Purim demonstra a supervisão, mesmo que oculta, porém intencional, imperativa de Hashem, sobre os acontecimentos que parecem ser meros acasos. A Megilat Esther, ela também foi escrita da forma como foi, de maneira oculta, ocultando Hashem, mostrando mais a providência divina do que o próprio Hashem Baruch Hu, para combater a ideologia de Amalek. A Megilat Esther também tem esse objetivo, de mostrar a providência divina sem ser milagre. Isto é, mostrando que os acasos não eram tanto assim. E essa era a maior refutação da doutrina de Amalek. E, então, quem é Amalek hoje? E o Maimônides nos respondeu que não tem como achar Amalek étnico. Quem que é Amalek hoje? Reparem que eu preciso ser bem cuidadoso com o que eu vou falar aqui, mas é fundamental os Achim ouvirem. A Torá testemunha que Amalek ainda existe no mundo. A Torá fala sobre apagar em um futuro distante, como a gente falou, Midor, Dor, geração em geração, Gematra, Limei, Mashir, para o dia do Messias. Ou seja, a gente não pode aceitar que Amalek sumiu já. Ou seja, a conclusão do Rambam de que não existe mais Amalek étnico
isso é somente uma parte. Mas deve existir, para a palavra não voltar vã, não voltar vazia, deve existir uma interpretação metafórica de Amaleque. Porque está dito que Deus guerrearia contra Amaleque de geração a geração. Toda geração deveria ter. Se não tem Amaleque étnico, deve ter em algum outro nível de interpretação da Torá. É impossível pensar que Amaleque já foi apagado. Se Hashem está dizendo que a gente tem que aniquilar Amaleque quando o Eterno der descanso. Quando nós tivermos descanso na nossa terra. Guerrarmos contra os nossos inimigos. Mas a gente sabe que estamos longe de ter descanso na nossa terra. A resposta que o Rabino Akiva Tatz diz assim, a resposta que eu escutei certa vez do meu pai, isso aqui é o Rabino Akiva Tatz que menciona, o meu pai e professor, Rabino Moshe Soloveitch, é que qualquer povo que tente destruir o povo judeu assume o status espiritual de Amaleque. Calma, é nível metafórico. É nível metafórico. Espiritualmente. Vejamos então o que Hitler, de amaldiçoar a memória, menciona em suas próprias infelizes palavras, declarando o seguinte, abre aspas. Os judeus infligiram 2 golpes contra a humanidade. A circuncisão, que foi no seu próprio corpo, e a consciência de alma, quer dizer, de mundo espiritual. Estas 2 são invenções judaicas. E eu libertarei a humanidade das algemas da alma, do sofrimento degradante provocado pela falsa visão chamada consciência e ética. Agora repare quando ele finaliza a frase dele, ele diz a batalha pelo domínio mundial será liderada totalmente por nós, os alemães e os judeus. Todo o resto é fachada e ilusão. Repare que Hitler tinha uma visão de que o domínio mundial era disputado somente por 2 peças reais do xadrez, que eram os alemães e os judeus. Ele acreditava que o resto era somente coadjuvante, mas o domínio mundial ou era deles ou era de Amisrael. Dessa forma, nós aprendemos que não a Alemanha atual, mas a Alemanha de 80 anos atrás, sim, foi declarada por grandes rabinos como sendo no status de descendente de Amaleque, halachicamente. Por isso que os Ahim podem ver uma busca quase que paranoica para eles serem julgados em tribunais israelenses. Existe também uma perspectiva religiosa sobre isso. Quer dizer, é como se fosse uma mitzvah. Os religiosos também olhavam como uma mitzvah o julgamento deles. E sobre esse conceito, quando lemos Esther, capítulo 9, versículo 10, abra comigo, Bevakashá, Esther 9, vamos ler desde o 7. Esther, capítulo 9, versículo 7. Vamos ler... 7. Sim. Está tudo conectado. A guerra de Amaleque antecede a entrada na Eretz Israel. Guerra contra os nazistas antecede a entrada para a independência de Israel. Agora veja que coisa interessante. Deixa eu abrir aqui, eu vou abrir no hebraico porque os nomes que estão... os Ahim se lembram muito bem que o capítulo 9 de Esther vai mencionar... O capítulo 9 de Esther menciona os 10 filhos de Haman, o Agagita, sendo enforcados, sim? E aqui é mencionado os nomes deles. Vamos ler aqui a partir do verso 7. Então ele diz, Ve'et Parshandata, a Parshandata, o primeiro filho, Dalfon, o segundo filho, Aspata, terceiro filho, Porata, quarto filho, Adália, quinto filho, Aridata, sexto, Parmashta,
Sétimo, Arisai. Oitavo, Aridai. Nono, Yezata. Décimo, Aseret Bnei Haman Ben Amedat Tzorer Ayehudim. Os 10 filhos de Haman, o filho do Hamedata, o inimigo dos judeus, mataram, porém, ao despojo não estenderam a sua mão. Agora repare comigo que no texto massorético está, porém em textos digitais, se os Ahim procurarem o hebraico dessa passagem em plataformas digitais, os Ahim não vão ver isto. Isso só está no texto massorético, em uma versão física, uma versão em livro. Você verificará o seguinte. Deixa eu ver aqui. Você verificará que o primeiro nome que está mencionado, Parshandata, deixa eu abrir aqui. Alguém tem um Tanakh para me emprestar? Ou uma Megilat Esther? Deixa eu verificar aqui se essa Torá tem Megilat Esther. Alguém tem um Tanakh em hebraico? Não? Alguém tem um Tanakh? Bevakashá, tio. Bevakashá. Perdoe me atrapalhar as suas anotações. Ok. Baruch Hashem. Para fazer a pontuação correta para os irmãos. Esther, capítulo 9, veja o versículo 7, diz, Ve'et Parshandata, o primeiro filho. Parshandata, esse Tav, que tem o som de T, ele está pequenininho. Parshandata, esse Tav, no hebraico está pequeno. O nome do sétimo filho, Parmashta, esse Shin de Parmashta e o Tav de Parmashta, esse Shin e esse Tav, ambos estão pequenos. E o décimo filho, está dito, Vaiezata, esse esse Vav, está grande, e exata, esse Zain está pequeno. Então repare que as letras Tav, Shin e Zain estão pequenas, e a letra Vav está grande. Ceder, Rabati. Obrigado. Então repare, a letra Tav, a letra Shin, a letra Zain, as três estão pequenas e a letra Vav é a que está grande. Chachameinu, Zichronan Livrachá, de abençoada memória, nos ensinam que é um código para uma data, para um ano. O Vav grande representa o milênio, querendo dizer, o sexto milênio. Então, a gente sabe, Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Re, Vav. Tem valor numérico 6, e como ele está grande, refere-se a milênio. Então, é o sexto milênio. O que é o sexto milênio? É o ano 5001 até o 5.999, certo? Isso é o que é o sexto milênio. E as letras Tav, Shin, Zain formam o número 707. Isto é o ano 707 do sexto milênio. Isto é, o ano 5.707. Então, seguramos esse ano. Esse ano, no calendário civil, é o ano 1946. Vamos com calma. O Zohar Akadosh menciona na Parashá Vaikra 31b, dizendo que o sétimo dia de Sukkot, que é Rosh Hashanah Rabbah, o sétimo dia de Sukkot,
é onde o julgamento das nações do mundo onde o julgamento das nações do mundo é finalizado. As sentenças são emitidas da moradia do rei. E os julgamentos são ativados e executados já neste dia. Então o Zohar toma esta regra espiritual, conecta com a data em que Esther fala com Haman, fala com Hashverosh, dizendo: se for do agrado da vossa majestade, permita que os judeus que estão em Shushan façam amanhã como eles fizeram hoje, e que os 10 filhos de Haman sejam suspensos com forcas. O Zohar ensina que essa data em que eles foram suspensos em forcas, ou seja, foram mortos enforcados, foi o dia 7 de Sukkot, Rosh Hashanah Rabbah, no dia 7 de Sukkot. Portanto, o dia 7 de Sukkot do ano 5707, okay? Pegamos o ano 5707, onde está o código na Megilat Esther, juntamente com a data em que as nações são julgadas, os decretos são lançados e já executados no próprio dia, o 7º dia de Sukkot, Rosh Hashanah Rabbah, caiu em 16 de outubro de 1946, onde 10 generais de Hitler, de amaldiçoada memória, foram literalmente enforcados após terem sido culpados de crimes contra a humanidade no tribunal de Nuremberg. A revista Newsweek relata a história do enforcamento, mencionando que na prisão eram 11 generais. Porém, o Göring, que foi se suicidou na cela, pouco tempo antes da execução da sentença. Ou seja, eram 11. Porém, se suicidou na cadeia, então 10 foram enforcados de fato. Desta forma, concluímos que, de fato, existe um descendente espiritual de Amalek. Os 10 filhos de Haman representam profeticamente esses 10 generais de Hitler, de amaldiçoada memória. E assim também, meus ahim, completamos que Amalek ainda será destruído. Amalek é o nome espiritual, e o Zohar vai mencionar que o Sar, o príncipe de Amalek, os ahim, quando estudam Daniel, sabem que as nações têm príncipes. Hein? Geralmente os príncipes das nações são anjos, os anjos, mas anjos que se rebelaram, principalmente de nações idólatras. Esses anjos costumam ser os próprios deuses das nações. Então, os deuses das nações também representam os sarim, os príncipes dessas nações. Por isso o conceito de Malach Gabriel estar lutando contra o príncipe da Pérsia, etc. E o próprio Yehoshua, quando volta com os demais espias, ele diz: Sar tzel me'alehem, a sombra deles saiu, né? A sombra deles saiu. Como assim sombra? Quer dizer, a proteção, a cobertura desses seres espirituais demoníacos saíram de sobre o povo de Israel e eles tinham local aberto para guerrearem, etc. Ou seja, mostrando que seria fácil de guerrear contra aquelas nações, etc. O Zohar menciona que o Sar de Amalek, quer dizer, o príncipe de Amalek, o Malach que domina sobre Amalek, é ninguém mais nem menos do que Samakel. O próprio Satã. Zohar menciona que o Satã é o Sar de Amalek, é o príncipe de Amalek. Para você compreender que estas nações que se voltam contra Hashem, todas elas têm um único príncipe, que é o próprio Satã, originalmente a serpente, cuja semente guerreia de geração em geração contra a semente da mulher, em Hit Galut já se transforma em Tanin, em dragão. Malach Michael, o anjo Michael guerreia contra ele. Por que Michael? Porque Michael é o general de Israel, é o Sar de Israel. E no final das contas, nós verificamos que o dragão será preso
E este é o dia que a memória de Amaleque será apagada debaixo do céu. Diga, Hanor. Representa o próprio Haman. Muito bom. Baruch Adonai Leolam, amém ve amém. Bendito eterno para todo sempre, amém ve amém. Finalizamos o shiur.